Hoje eu vou falar um tema que todo homem quer saber, mas que poucos homens sabem fazer da forma correta, que é como medir o seu pênis. Se você já se preocupou com o tamanho do seu pênis, já se comparou com tabelas, ou até sim se comparou com seus amigos, fica aqui até o final desse vídeo que hoje você vai aprender de uma vez por todas como medir de uma forma eficiente o seu pênis. Eu vou te explicar de uma forma científica e confiável como você vai medir o seu pênis, tanto no comprimento quanto na circunferência, ou seja, tanto o tamanho quanto a largura, que eu sei que é importante para você. Mais do que isso, vou te explicar também por que muitos homens acham que tem o pênis menor do que na verdade é. E o que eles descobrem quando fazem essa medição de forma correta é que o seu pênis é muito maior do que eles acham. Fica comigo até o final, porque eu vou abrir para você também alguns mitos que muita gente acha sobre o tamanho do pênis e outra coisa, proporção e desempenho sexual. E vou te dar também algumas dicas de como você avaliar, além do tamanho do seu pênis, se o seu pênis está também saudável para penetração e para o prazer dela. Para começar, é importante saber o seguinte, que em alguma fase da vida, todos os homens já se preocuparam com o tamanho do pênis. E essa preocupação pode ter começado lá na adolescência ou na infância, por um comentário ou, de repente, aquelas comparações, sabe? Que fica gravado na memória. Só que tem um problema. A grande maioria dos homens não sabem medir o tamanho do seu pênis. Então, o que acontece? Eles acabam acreditando que tem um pênis menor do que realmente tem. Cientificamente, existem alguns padrões na literatura médica. Por exemplo, alguns têm estudos que dizem que o tamanho padrão de um pênis ereto, de um pênis duro, é 12,9 centímetros. Mas é claro que existe uma variação, normal, tanto para mais quanto para menos. E uma outra curiosidade é que existem duas categorias, assim, que são os girls e os showers. Os girls são aqueles que o pênis ele parece pequeno quando tá flácido, quando tá mole, mas ele aumenta bastante na ereção. É tipo aquela surpresinha, tipo o Kinder Ovo, aquela surpresinha. E os showers é aquele que ele até parece grande quando tá flácido, mas ele não aumenta tanto quando ele fica ereto. Por isso que muitas vezes medir o pênis flácido nem vai fazer tanto sentido, sabe? E é exatamente aí que entra a importância de medir o pênis da maneira correta e o mais importante, com as ferramentas corretas. E aí você vai me perguntar: mas Adriana, por que eu vou medir o pênis? Por que eu vou medir corretamente? Porque medir corretamente o pênis não é só uma questão de curiosidade, mas é uma forma de você saber a proporção correta entre a circunferência e o comprimento. E se houver perda de tamanho ou de circunferência ao longo da vida, ao longo do tempo, ou também se tem alguma condição que precisa ser avaliada por um urologista. Além do que, essa medição também ajuda a diminuir aí um pouquinho da ansiedade. Porque quando você mede de uma forma mais científica, você tem um dado confiável. E aí você não fica assim só à mercê da percepção, sabe? Você pode medir em 3 situações, em 3 circunstâncias. Com ele flácido, com o pênis esticado ou, o que eu sugiro, com o pênis ereto, com ele duro. Aí você vai me perguntar: Adriana, por que eu não posso medir o pênis ele estando flácido? Porque o tamanho varia ao longo do dia, sabia? Então depende de algumas circunstâncias, como ansiedade, nervosismo, temperatura. Então o que importa mesmo é o tamanho funcional do pênis, que é o tamanho dele quando ereto ou esticado. Você vai precisar de 2 itens, que é uma régua, pode ser aquela régua escolar, por acaso eu não tenho aqui,
e uma fita métrica, essa eu tenho aqui, que é para você medir a circunferência. E aí eu trouxe aqui um modelo. Como que você vai fazer? Imagina que isso aqui é uma régua. Com a régua você vai medir o osso pubiano, desde o osso pubiano, que é aqui, fazendo uma leve pressão até a cabeça, até a glande. Desse jeito aqui, ó. Você pega a régua, ou não tô com a régua aqui, né? Mas então a gente vai usar a fita métrica. Você vai medir desde o osso, né, pubiano, que é esse ossinho aqui. Algumas pessoas têm aquela gordurinha aqui na região pubiana, então você vai ter que afundar. Inclusive, já contei uma história aqui de um cliente que veio ao meu consultório muito chateado, porque dizia que tinha um pinto pequeno, mas no final das contas, ele tinha um volume de gordura nessa região muito grande. E eu tive que praticamente desenterrar ali o pênis dele daquela gordura e mostrar para ele que ele não tinha o pênis pequeno como ele achava. Que na verdade o que ele tinha era muita gordura nessa região. Então, se você tem essa região pubiana mais gordinha, você faz uma leve pressão e pega desde esse osso pubiano até a glande, que é a cabeça. E aí você vai estar medindo aí o comprimento. Uma informação importante, para você fazer essa medição de uma forma mais eficaz, é muito importante que você esteja o máximo ereto que você consiga. Porque o pênis tem que estar totalmente rígido, tanto para você ter aí um melhor aproveitamento, para verificar o tamanho, e também para medir com a fita métrica a circunferência, que eu já vou mostrar para você como faz. Uma outra informação importantíssima que eu já ia esquecendo, eu sugeri aqui a fita métrica, que é super maleável, e também uma régua, que pode ser uma régua escolar super simples de encontrar. Mas, pelo amor de Deus, não vai me usar uma trena. O material da trena é cortante, não vai cortar o seu pênis aí para tentar medir ele, por favor. E na hora de medir, se porventura você não conseguir manter aí a ereção forte, aquela ereção firme, 100%, sabe? O que você faz? Você faz com ele flácido mesmo, mas com ele esticado. Mas a melhor forma de medir realmente é com ele super ereto. Assim, você vai ter o total aproveitamento desse método. Agora, para medir a circunferência, você vai pegar a fita métrica e vai medir entre a base e a glande, ou seja, entre o saco e a cabeça. E vai vir aqui no meio, fazendo aqui, ó, envolvendo o pênis com a fita métrica. E aí você vai obter a medida da circunferência do seu pênis. E lembre-se de uma coisa, um pênis muito longo e muito fino pode ter uma tendência aí a dobrar ou então a escapar na hora da penetração. Agora, um pênis com uma proporção mais harmoniosa entre comprimento e circunferência, ele vai ter mais firmeza na vertical, ou seja, quando ele ficar duro, quando ele ficar para cima. Não adianta ficar focado só nesses quesitos, né, na régua ou na fita métrica. O mais importante de tudo é se, na hora do sexo, o seu pênis tem uma boa rigidez. Se você consegue fazer a penetração sem que ele escape na hora do vai e vem, e se você se sente seguro na hora da penetração também. Agora, se mesmo com boas medidas, né, boas proporções entre comprimento e a largura e circunferência, ainda assim você se sente inseguro, se você ainda sente dificuldade, pode ser que você tenha que avaliar a pressão intracavernosa do seu pênis, a curvatura e ainda outras questões funcionais que vão muito além só de questões de tamanho e circunferência. E aí eu sugiro que você procure um profissional para investigar isso. E agora que você já aprendeu como medir o comprimento e a circunferência do seu pênis, eu sinceramente espero que esse conhecimento te traga mais segurança e clareza sobre o seu corpo. Lembra dos mitos que eu falei que eu ia te contar no começo do vídeo? O primeiro é que a grande maioria dos homens acha mesmo que tem um pênis pequeno. Mas, quando mede corretamente, desse jeito que eu ensinei, descobre que tá tudo dentro do normal. E o segundo mito é que só o tamanho importa. E, na verdade, o que faz mesmo a diferença é a proporção entre o tamanho e a circunferência.
e principalmente a funcionabilidade do seu corpo no momento da relação íntima. E meu varão, se você ainda tá aqui comigo nesse vídeo, isso significa que você se importa com o seu prazer e o prazer da sua cremosa. E eu criei o curso de massagem Técnicas de Toque Sensoriais justamente para você transformar o toque numa linguagem de prazer e intimidade. Nesse curso você aprende em 5 módulos a massagem relaxante, a massagem tântrica, a massagem sensorial, a massagem Nuru, dentre outras práticas super fáceis de fazer por você e por qualquer pessoa. Não precisa ser da área de massagem. Imagina conseguir despertar novas sensações na sua parceira. Construir uma conexão mais profunda com ela. Meu varão, você vai se tornar inesquecível para ela. E se você quer levar os seus momentos íntimos para outro nível, esse curso é para você. Quer saber como? Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário e se inscreve no curso agora. Te vejo lá dentro. Meu varão, agora que você está mais confiante em relação ao tamanho do seu pênis, dá uma dedada aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o clitóris. Tá esperando o quê? Te espero no próximo vídeo.